Tudo bem com vocês? Mais uma aula de customização e arte, a última que nós vamos apresentar para vocês. E a gente espera que vocês produzam muitas coisas interessantes. Eu sou a professora Thaís. Olá, eu sou o professor Marcos. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula. Hoje nós vamos mostrar o resultado desse trabalho que nós viemos confeccionando, né, ao longo dessas duas aulas e pensando toda essa relação que a gente tem com arte. Hoje a gente vai falar, então, mais sobre arte e também o que caminho você pode trazer aí para a sua peça. Para isso, nós vamos precisar, então, desses materiais para a aula de hoje. Bom, para quem já selecionou lá o tecido, já trabalhou com ele, você vai precisar dele para a gente concluir a atividade. Também a papelogravura, que você deve ter criado aí, né, que foi a orientação. Além disso, tesoura, cola, lápis de cor, giz de cera. Vou dar um tempo aqui para você se organizar com esses materiais para a gente conseguir trabalhar. Vamos lá, então. Então vamos lá, começando com o material que você tiver à mão e sempre pensando nas possibilidades que você pode fazer ao longo desse processo que não tem fim, é infinito. Nós vamos começar agora falando então uma das possibilidades de interferência aí nesse material, que é a colagem. E como é que a colagem aparece, né, na arte e como é que nós vamos perceber essa ligação com o que nós vamos fazer aqui agora. É interessante também pensar que nós trabalhamos aqui com a técnica de impressão por gravura e também por molde vazado, que é o stencil. E agora nós veremos então a colagem como procedimento. Bom, fazendo então essa retomada histórica da colagem, o Pablo Picasso, né, Thaís, é tido como o precursor da técnica. A gente tem essa obra que está na tela, que é tida como a primeira obra de colagem. Observem os elementos que compõem essa obra. Vocês reconhecem alguma coisa que ali está? Vou chamar a atenção de vocês para aquela trama que tem embaixo ali, né? Aquele trançado. Não é comum. Trata-se então de uma imagem de uma cadeira, né? Você já deve ter visto cadeiras que têm esse tipo de trançado. É palhinha, né? Exato. Que chama. Outra coisa aqui é a cena que o Picasso está retratando, né? Trata-se de uma cena de um café da manhã. Não sei se você vai conseguir identificar ali os elementos, mas a gente vê ali o desenho, a pintura de copos, também tem uma jarra ali mais ao centro, na parte superior, não sei se você consegue ver. Também temos ali algo que parece ser uma fruta cítrica, né? Ou um limão, ou uma laranja. Então, a ideia aqui do Picasso era trazer esse momento, um fragmento do dia a dia. A palavra Joe ali é a abreviação de jornal.
Então, mais uma referência a algo cotidiano. O Picasso, então, estreia esse espaço da pintura como algo do cotidiano. Ele traz esses elementos do cotidiano para o espaço representativo. E até essa ideia do fragmento, né, que ele traz ali nessa referência ao cubismo, né, que ele vai trazendo nas imagens. E outra questão muito interessante é a moldura que ele acaba colocando nessa imagem, que é uma corda, que ele acaba aderindo esse material para esse objeto artístico que ele produz ali. E isso vai muito se assemelhar com uma técnica diferente, né, Marcos, que é o assemblage, né, que nós vamos ver agora. A assemblagem, então, como a colagem trabalha com esses materiais e vai justapondo, sobrepondo, algo peculiar da assemblagem é que ela trabalha com elementos tridimensionais. Observem ali as medidas desse trabalho. Trata-se do trabalho do Miguel Moreira e Silva. Então ele usa inclusive imagens aqui, né, que a gente já reconhece como a Mona Lisa e outros objetos, e as medidas são 49,5 por 40,5 por 7,5. Então é um objeto tridimensional, né? A assemblagem, então, também traz elementos aí do cotidiano e aqui ícones que a gente pode reconhecer até dessa ideia do coletivo, né, imagético, simbólico aqui, principalmente da história da arte, quando ele coloca ali a Mona Lisa. Alguns procedimentos bem comuns em qualquer tipo de colagem, quando a gente fala qualquer tipo de colagem, pode ser aqui usando uma tela, ou pode ser uma colagem digital, por que não? Pode ser também pensando a colagem já para o espaço, na instalação, mas enfim. Todo tipo de colagem vai lidar com esses procedimentos. Então, recortar, colar, justapor, sobrepor, encaixar, a transparência, a opacidade, fragmentar, a unidade da obra, a sequencialidade dos elementos, tudo isso aparece em todo tipo de colagem. É um processo bem democrático, né? A colagem, tanto a gente pode fazer com materiais super simples, né? Que você tem em casa, como papel, ampliar para o tecido e, de repente, como o Marcos falou, na colagem digital. E esses procedimentos vão acompanhar a colagem em qualquer técnica, em qualquer ferramenta que você usar para ter um resultado final. E o muito bacana da colagem é que ela é personalizada. Né? Ninguém vai conseguir fazer uma colagem exatamente igual a de outra pessoa. E isso é muito interessante e isso nos interessa para o trabalho de hoje também. Verdade. Inclusive, hoje a gente vai trazer para pensar aqui um elemento visual, né, que é a textura. Assim como lá na primeira aula de customização e arte nós falamos da cor, né, e na segunda nós ampliamos aqui para o desenho, né, aqui a gente vai pensar um pouco mais na textura, que é essa justaposição de materiais diferentes. Então, o que é a textura? É o elemento que expressa a qualidade tátil das superfícies dos objetos. A palavra textura tem origem no ato de tecer. As texturas podem ser visuais, no caso óticas, ou táteis. Então, por exemplo, uma pintura que cria o efeito de maciez de uma pétala de rosa, ou mesmo o pelo de um cachorrinho. Então, quando você faz isso na pintura, você está apenas iludindo o espectador daquela textura, porque ela não é tátil, né? É a tinta sobre a superfície. Temos aqui um exemplo, né, gráfico com desenhos dos mais variados tipos de texturas e dos artifícios que são usados para criar texturas. Então, pontos, linhas, né, formas diversas, tudo isso pode ser empregado para construir essas superfícies, essas texturas, né? E a qualidade dessa linha, né, e a aproximação, né, no espaço vai determinar outros tipos de texturas. Então, possibilita diversas combinações. Verdade. É interessante também agora pensar nas texturas que estão aí na sua casa. De repente você pode observar aí no lugar que você está, né? Quais texturas compõem? Tipos variados de tecidos, a parede da sua casa, de repente, se for de madeira é uma coisa, se for de alvenaria é outra coisa, de repente já tem uma textura sobre ela. Então só aí nesse espaço que você está, quantas texturas você pode reconhecer? São coisas que são macias, né? Coisas mais ásperas, de repente metálicas, mais frias ou mais quentes. Tudo isso também conta na textura. Como esse trabalho da Teca, né, Thaís? Então nesse trabalho aqui já temos uma dimensão maior dessa ideia de textura, né? Então justamente essa ideia de você sentir a textura e já pensar em como é que ela é representada visualmente
Essa artista, que é a Teca Sandrini, ela já vai trazer uma nova concepção, vai trazer um olhar diferenciado para esse objeto que é o travesseiro. Vocês estão vendo ali 3 travesseiros, né? Que estão ali, parecem afofados ali em cima de 3 banquetinhas. Ela dá o nome para essa obra de Afeto 2, né? Porque ela fez uma exposição que trabalha justamente essa ideia do afeto. E esse objeto, o travesseiro, para ela tem um valor muito importante na trajetória dela como artista, na trajetória dela como pessoa. Porque o objeto travesseiro traz para ela, remete a ela o cuidado que ela teve com o marido nos seus últimos momentos de vida. E aqui ela traz essa ideia da maciez do travesseiro, né, do conforto do travesseiro, do cuidado, ela traz em pedra. Então aqui ela já transforma essa ideia de textura, que tem justamente essa ideia da arte, né, de trazer essa brincadeira e mudar a concepção do objeto a partir da textura. Interessante que é possível subverter qualquer tipo de material. Então, um olhar mais distraído vai pensar, nossa, legal, o travesseiro, a maciez, né, aquela coisa mais leve, mas aqui ela faz com pedra. Então, ela coloca uma outra lógica, né, e também que esse jogo com as palavras, a questão do afeto, né, a representação do afeto aqui, e o que será que a artista pode, né, ampliar esse significado, que é um travesseiro em pedra, né, o que mais isso nos diz? Uhum. Aqui vamos ver outros 3 exemplos de como os artistas subvertem, né, a lógica da textura das coisas e da materialidade, né? Imagina esse sorvete, não parece nada agradável, nada né, agradável. essa experiência, né? Assim como aquela xícara peluda, né? Não seria nada interessante de usá-la no dia a dia, né? Mas olha como o artista realmente traz essas novas percepções, essas novas conexões que a gente faz observando visualmente essas imagens, né? Dá vontade até de tentar tocar, né, essas imagens, a gente consegue imaginar que textura que elas remetem pra gente, pelas experiências de vida que a gente tem. E aqui a gente tem a anulação desses objetos, né? Esses Exatamente. objetos não vão jamais servir a uma função ao qual a forma ou originalmente eles serviriam. No caso, o ferro de passar ali. Jamais você passaria uma roupa com esse tipo de ferro, né? Então aqui a gente tem um convite para vocês aí, então de novo incrementar lá o seu mood board, que já deve estar, né, sendo construído aí ao longo desse percurso, mas que agora você tem aí então um olhar para texturas, né, texturas das coisas que você tem em casa, ou de repente texturas mesmo que você pode tirar através da técnica de frotagem com os tecidos que você tem em casa, de repente uma colcha, um tecido, a madeira mesmo, né, que geralmente a gente tem algum objeto de madeira em casa. Como é que ficaria a textura, transformar essa textura tátil em visual, através da frotagem. Não sei se vocês conhecem, mas para fazer essa técnica é muito simples, você só precisa de papel, né, um papel que consiga resistir ao atrito, e você vai fazer o atrito do giz de cera ou do lápis de cor, né, nessa superfície, e transferindo essa textura para o papel. E assim você consegue deixar essa textura o mais visual possível. E esse observar essa textura visual é que é muito interessante. A última imagem que vocês estão vendo ali, além da textura, a gente está trazendo também aí para vocês uma proposta de coleção gráfica, que é outro elemento que nós vamos trabalhar aí mais adiante, e que tem a ver com a obra do Basquiat. Então, tipos de letras, escritos, frases, né? Isso tudo vai também compor a nossa proposta de hoje. Inclusive, aquela primeira obra que vimos, do Picasso, já tinha também coisas escritas, né? Então, a grafia faz parte também aí da ideia de textura visual. Então, a gente vai deixar aqui um tempo para você pegar o seu mood board, aquele mesmo que você já vem trabalhando nas outras aulas, e agora explorar tipos de texturas para a sua composição.
Bom, eu espero que você tenha conseguido aí explorar o máximo possível de texturas. É um exercício contínuo, né? Você pode ir ampliando conforme você vai lembrando aí, tá bom? Agora nós vamos reconectar ao nosso motivo central. Nós começamos lá trabalhando com o artista Basquiat e agora nós vamos ver um vídeo que conta um pouquinho mais da história dele e nós aproveitamos com esse vídeo para mostrar como você pode se apropriar dessa estética da arte de rua, né? Então ali a gente vai ver com o vídeo algumas ideias, tá bom? Eu não vou falar mais aqui para não dar mais pistas, então a gente vai passar o vídeo para vocês. Então, gente, navegando aqui no Google Street View, é possível então conhecer lugares que a gente nunca foi e ter uma experiência muito próxima do real, né? Pelo menos em relação a esse espaço e as imagens que compõem essa fachada, tá? Bom, a rua aqui é Great St. John's, fica em Nova York. Aqui percebam que essa imagem foi capturada em outubro de 2019, então já tem alguns anos aqui. A ideia é mostrar um pouco da dinâmica de como essas coisas mudam. A fachada permanece inalterada, então como ela estava em 2019, praticamente ela não sofreu alterações. Aqui é a rua mostrando para vocês, tá? Só para ter uma ideia geral aqui, uma panorâmica, né? Bem, o que interessa é esse prédio aqui do meio e algumas coisas que a gente vai pensar a partir dele. Vou ampliar aqui para vocês verem. Então percebam que tem bastante inscrições sobre esse prédio, né? Tem também aqui algumas pinturas, como é o caso dessa figura. Aqui, por acaso, essa figura é o Basquiat e algumas referências a ele. Ali está escrito Samo, né? Que é um conceito que ele criou. Também aqui a frase falando da inspiração que ele traz, ali uma assinatura igual a dele com a data de nascimento e morte dele. Aqui desse lado nós temos várias outras inscrições, deixa eu aproximar mais um pouquinho. Percebam já esse caráter, né, da arte de rua, os atropelos aqui. Então você tem uma coisa num determinado momento e essa coisa vai sofrer algumas sobreposições e algumas coisas vão se perdendo, e isso é comum como conceito. A rua é uma grande colagem, né? Por que não pensar assim, que vai registrando essa memória, essa passagem de tempo. Bom, vou aproximar aqui um pouco mais a imagem para a gente ver um pouco melhor o que temos nessa área. Bom, vocês estão vendo aqui que temos uma placa, tá? Já vou falar um pouquinho sobre essa placa, vamos perceber um pouco melhor
essas imagens que aqui compõem todo o entorno. Aqui Samo também foi alterado ali alguma coisa. For You, Harlem, também um cartaz aqui que está rasgado, né? Was Here, alguma coisa, talvez. Bem, temos aqui também alguns desenhos, Ted, algumas assinaturas, né? Então isso é muito próprio da arte urbana. Temos também aqui algumas figurações. Essa figura é bem conhecida e bem importante também na vida do Basquiat. Trata-se do artista Andy Warhol e ele foi amigo, né, do Basquiat e mentor, enfim, e ele ajuda o Basquiat aqui na promoção do seu trabalho. Se vocês observarem bem, ele está segurando o microfone ali, né? O Andy Warhol ficou conhecido como o criador da frase "todo mundo algum dia vai ter 15 minutos de fama". É alguma coisa assim, não é literal aqui a minha tradução, mas enfim. Ele cria essa ideia de que em algum momento todo mundo vai ter 15 minutos de fama na vida, né? Hoje em dia a gente pode pensar nisso, principalmente depois da internet. Bom, outras imagens aqui, mais assinaturas, colagens, temos uma borboleta ali. Voltando à placa, que é o que nos interessa. Vou ampliar aqui. Essa placa é uma homenagem ao Basquiat. Então diz ali: Jean-Michel Basquiat, 1960-1988. De 1983 a 1988, o renomado artista Jean-Michel Basquiat viveu e trabalhou aqui. Um antigo galpão cujo dono era seu amigo, o mentor Andy Warhol, que é aquele ali da imagem que a gente acabou de ver. Tanto as pinturas de Basquiat quanto outros dos seus trabalhos desafiam a arte maior, ou seja, aquela arte elitizada, né, tida como uma arte importante, e uma arte menor, ou seja, uma arte menos importante, que se aproxima de trabalhos artesanais. Bom, continuando aqui, diz que o trabalho do Basquiat lida com questões raciais e de classes e também forjou uma linguagem visionária. Essa característica do trabalho dele, ser um trabalho de rua, mas que vai ganhando espaço nas galerias e museus. Então é difícil categorizar o trabalho do Basquiat como uma coisa só, né? Então ele trabalha com essa subjetividade, algumas coisas até que a gente já conversou aqui nas nossas aulas. Bem, diz também aqui, só concluindo, que a placa foi colocada pela Greenwich Village Society para preservação histórica com o generoso apoio da Two Boots Foundation, tá? É isso o que está aqui na placa. Nós vamos continuando aqui, voltando aqui à fachada como um todo, né? Agora que a gente já conhece um pouco, esse lugar foi o estúdio em que o Basquiat trabalhou de 83 até 88. Era um galpão cujo proprietário era o Andy Warhol, como diz aqui a placa, né? Então o Andy Warhol doou o espaço, né? Cedeu o espaço para que o Basquiat aqui fizesse sua obra, por isso que a rua ficou conhecida. Outro detalhe. Observem aqui que essa imagem da fachada que nós vemos aproximada é de 2017. A outra é de 2019. Um detalhe interessante é como a rua muda, né, com o passar dos anos. E aqui a gente vê isso na prática, como muitas coisas aqui já mudaram, se perderam. Esse desenho aqui, por exemplo, sobre a placa, ó, em 2019 ele já não existe mais. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Espero que inspiração aí para o trabalho que vocês vão criar. Valeu! Bom, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco mais, né, sobre o trabalho do Basquiat, aqui o lugar que ele trabalhou, né, e como isso já vai ganhando também um significado. É interessante que ali no vídeo a gente também tem uma ideia do visual ali daquele espaço. E como a gente pode se apropriar disso no nosso processo criativo, né, Thaís? E associando bem, a gente consegue perceber então como é que foi o processo criativo do próprio Basquiat, né? E a nossa intenção com esse projeto todo é trazer justamente essa ideia de que você consiga trabalhar com o seu processo criativo, com as ferramentas que nós estamos apresentando aqui, e de repente vocês podem ir além. Então essa ideia de qual é a sua poética, né? Você descobrir qual é a sua poética, como é que você
vai começar a trabalhar, como é que você vai compor com esses elementos que você já tem mexido, brincado, né, experimentado e observado. Acho que a observação aqui nesse momento é uma das partes mais importantes desse processo. E o que você quer dizer? Que conceito você quer trabalhar, né? E qual conceito combina mais com o material que você tem à mão, né? Que você pode transmitir, pode trabalhar. Bom, é legal também que com a obra do Basquiat, com essa ideia da arte de rua, a gente vê a importância do texto na obra. Então, como a palavra vai ganhando força, uma potência, né? E força também para que o artista consiga expressar determinadas ideias. E essa combinação de texto e imagem é o que vai construindo esses mais variados discursos, né? E isso é interessante você agora começar a pensar como utilizar o texto no seu trabalho. Ainda sobre o texto, né? O que é um texto? A gente pode fazer as mais diversas relações com o texto, a começar por textura, que é esse elemento que a gente já viu aqui. A palavra texto tem relação também com textura, inclusive com tecer. O que é tecer? Bem, a gente está desde o início trabalhando sobre um tecido, né? Vejam essa relação que as palavras vão ganhando umas com as outras e como isso vai ampliando o significado. Texto também pode se referir a tramas gráficas. Você já pensou como um texto é um desenho? Não deixa de ser um desenho, né? Tramas gráficas, por sua vez, têm relação com rede. A gente também vai ampliando assim, o sentido de rede, pensando que hoje em dia é tão comum, né, em dias de internet, a gente pensar em rede, essa rede global que é a internet, mas rede pode também ser algo mais local. Rede é a conexão de diversos pontos e você pode construir uma rede de determinado assunto ou de determinada ideia. Desenhar um texto, né? As palavras já são desenhos, são sons também, mas a gente vai pensar que um texto ele pode ser desenhado, então ele pode ter uma relação de igualdade para com uma imagem. Desenhar um texto também pode significar caligrama, é quando você fica trabalhando a fonte em si. Existem variados tipos de fontes, né? Mas também pode ter relação com a estrutura do texto. Então, quando a gente vai escrever um texto que é longo, principalmente, se você não estruturar esse texto, você não consegue passar uma ideia geral. Tem que ter um fio condutor. E isso passa por um desenho do texto, tá? Então, aqui só algumas relações com a ideia de texto. Então, continuando essa ideia do texto, essa ideia do escrever, né? O que é essa ideia de escrever e há quanto tempo a humanidade vem fazendo isso, né? Já temos registros dos povos muito antigos que já desenvolveram um sistema de escrita, né? Mas a gente pensar na etimologia mesmo da palavra, né? Nós temos duas origens mais definidas na história da humanidade. Vocês estão vendo ali que do latim a palavra scribere, né? Que significa riscar, e do grego graphien, que significa gravar. Então, olha como tem relação aí, né, com esse gesto do marcar, do riscar, de fazer uma marca no mundo, como tem a ver com esse processo da escrita e como isso mudou, né, Marcos, a ideia da construção do conhecimento na humanidade. Então, esse gesto de escrever vai muito além, né, do que simplesmente sentar e escrever no papel. Né? É sobre isso, né? A gente pode pensar como a escrita mudou o modo de pensar e de se expressar. Exato. A gente pode fazer novamente uma relação aqui com a internet. Pensar como a internet mudou o mundo, se a gente for pegar nos últimos anos. A mesma coisa aconteceu com a escrita. Pensar como a escrita mudou o mundo, isso lá atrás, né? Como mudou o pensamento, né, da humanidade. Principalmente. Bom, sobre o que você quer falar hoje. De repente tem alguma coisa, alguma ideia que está aí na sua mente e você quer trabalhar, expressar, enfim. A primeira questão é o que você quer falar hoje. E a segunda questão é como falar. Que técnicas que eu vou usar para falar. Tá? Que meios eu vou usar para transmitir essa minha ideia e expressar essa minha ideia. E aqui também pode entrar, então, a ideia também de você escrever mesmo no papel e anotar essas ideias, aquilo que você quer dizer para o mundo, o que você quer mostrar, o que você quer contar. E, de repente, também já ir alimentando lá o seu mood board, já pensando em como é que você vai trabalhar e que técnicas que você vai usar para dizer essa sua ideia para o mundo. O que você quer falar, o que você quer expressar. Então, eu acho que 1 minutinho é suficiente para você, então, anotar uma ideia que
de algo que você vem pensando nesses últimos dias e de repente você gostaria de expressar de algum meio. Vamos lá. Então, agora, pensando, né, no processo da escrita e como a escrita interfere na arte, né, e no processo de construção do conhecimento artístico e do pensamento artístico, a gente vai, então, rever o nosso amigo Basquiat, então já é nosso conhecido aí das nossas outras aulas, então como é que ele se apropria desse processo de escrita e os outros elementos formais para dizer aquilo que ele queria dizer para o mundo, né? Aquela arte transgressora, aquela arte né, que ele falava muito, como a gente viu no vídeo lá, aquela ideia de falar sobre as diferenças entre as pessoas, entre a diferença de classe, a diferença de raça, e como a arte contribuiu muito nesse processo de expressão do Basquiat. Ele usou muito esse recurso para dizer aquilo que ele queria. Verdade. Não só o Basquiat, mas Leonilson, que é um artista brasileiro, é um outro exemplo disso. O Leonilson sempre combina as palavras com as imagens. Então, os desenhos que ele produz, inclusive os bordados que ele faz, normalmente estão carregados de texto, né? Muitos textos são bem subjetivos, bem poéticos, mas eles acabam trazendo, né, e reforçando certos aspectos do trabalho do Leonilson, que pensa o processo, que pensa subjetividade, né? Algumas coisas aqui que a gente também já trabalhou com relação ao Basquiat. E aqui fica muito nítido, né, na obra do Leonilson, como que o bordado, né, como desenhar com a linha do bordado tem a ver com o processo da escrita e com o processo de desenho em si, né? Então, como ele traz isso, né, essa força da linha através do bordado e através da palavra também na obra dele. O que acontece também na obra do Bispo do Rosário, né? Sim. Então, o Arthur Bispo do Rosário, que foi um artista muito importante também nessa referência aí de escrever, de mostrar o que eu quero dizer para o mundo, né? E que ele se apropria desses elementos da linguagem tátil, né? Linguagem visual, têxtil, e ele vai se apropriando disso. E essa é uma das criações mais emblemáticas, né? Da trajetória dele, da arte, que é esse manto, que ele chamou de manto de apresentação. E esse manto de apresentação, então, ele vai ali compondo durante muito tempo, porque ele teve uma trajetória em que ele passou um período num hospital psiquiátrico, e nesse lugar ele foi desenvolvendo essa poética, ele foi colocando nesse manto e nesse tecido, e em outros elementos também que ele tinha, mas através da costura, do bordado, da linha, né, confeccionada nesse tecido, ele vai contando histórias, vai falando assim, uma narrativa muito grande. E aqui nessa imagem que vocês estão vendo é o verso desse manto de apresentação, então a parte de dentro ele também bordou com o nome de pessoas assim que apareceram na história dele lá e que tiveram importância na vida dele também. Então olha como a força da escrita, a força do nome, a força da linha aparece aqui na obra do Bispo do Rosário. Também na rua, né, vários artistas têm se apropriado de outras técnicas. A gente já conhece bem o grafite, a gente conhece o stencil, o lambe-lambe, né, que são aqueles cartazes. E agora, mais recentemente, algumas pessoas têm feito bordados na rua. Então, como é o caso aqui do coletivo Meio Fio. Essas imagens que vocês estão vendo são feitas a partir de técnicas de bordar. O coletivo Meio Fio é um grupo, né, de artistas que trabalham com obras manuais, principalmente bordado, crochê, essas coisas, e elas estão pensando outros suportes para esse tipo de trabalho manual. E elas trazem isso para a rua e combinam e recombinam com a arte que já está na rua.
Então, pensando o grafite, pensando as paredes da rua, elas trazem esse trabalho. E pensando nessa ideia do grafite, né, na rua, dessa arte transgressora e de trazer, né, essa arte de rua, essa intervenção, todas essas ideias, também temos a Karen Dolores, né, que é outra artista que também trabalha com bordado e faz justamente essa ideia de trazer o bordado como intervenção na parede, como se fosse um grafite. E a gente faz essa relação, né? Puxa, o bordado, né? O tecido, o tecer, lembra uma coisa delicada, lembra uma coisa antiga, né? Remete lá ao carinho, ao afeto das avós. E ela traz isso para a rua. E nessa imagem que vocês estão vendo, inclusive, ela traz aí uma discussão a respeito do papel da arte mesmo, e o papel do artesanato e o papel do próprio bordado, do crochê, na arte. Essa artista é uma artista muito questionadora, então muitas coisas que acontecem, né, situações políticas, situações sociais, ela acaba fazendo realmente uma interferência, ela acaba fazendo alguma coisa com o bordado, com o crochê, que é o carro-chefe do trabalho dela, e ela trazendo isso para a rua, trazendo isso para a parede, ela transforma, ela tira totalmente essa aura do delicado e traz assim para essa arte mais transgressora, como é o grafite que a gente conhece. Então, pensando em todas essas ideias que a gente viu, né, até aqui, pensando essa relação de texto, imagem, a arte da rua, a estética da rua, nós vamos voltar então ao nosso trabalho, né, que a gente vem customizando essa peça de tecido a partir de algum tempo. Então eu vou passar aqui a imagem. Então nós começamos criando a matriz, a papelogravura, que aqui a minha já está entintada, tá? Mas a gente começou ali com essa matriz, só lembrando que uma matriz de qualquer tipo de gravura precisa estar espelhada, precisa estar invertida, tá, gente? Para que a impressão saia de um modo correto. Bom, você precisou ou vai precisar, caso você não tenha ainda feito a impressão da papelogravura, de pincéis, um rolinho também para entintar a matriz, tinta, logicamente, das cores que você quiser, tá bom? Você vai precisar de um pote para pôr água aí também, para colocar tinta, para você conseguir molhar o rolinho, e pano para fazer a limpeza, tá? Então aqui todo o material que você vai necessitar. Lembram que primeiramente eu havia feito um tie-dye e aí ele havia ficado muito claro. E nós resolvemos então fazer uma segunda versão, por isso que hoje nós temos aqui 2 tecidos. Nós fizemos um que aí a cor ficou mais forte, né? Pensando que estava um pouco distante da paleta de cores do Basquiat. Aqui já é o resultado com a impressão da papelogravura. Então foi feita uma impressão, uma sobreposição simples. Aqui novamente, né, o resultado. E aí ficou aquele espaço no centro que na aula anterior nós havíamos sugerido que você fizesse algo no centro, né? Então nós optamos por fazer então uma máscara de stencil, aqui está, uma máscara de stencil. Então lembrando que pode ser em papel, desde que seja um papel mais grosso. Aqui foi usado um papel tipo craft, 240 gramas. Mesmo assim ele não resiste muito, aqui já é uma nova máscara porque a primeira, né, molha com tinta e ela não resiste. E aí foi feita a impressão aqui no centro do tecido, como vocês podem ver na imagem. Então temos a imagem do Basquiat ali. Tá? Novamente aqui, e aqui o resultado final. Observe que tem 2 elementos ali que foram agregados, até já pensando nessa ideia da colagem, né? Temos ali aquela coroa, que é um símbolo, era uma dos componentes da assinatura do Basquiat, e também aquele dinossaurinho, que é um ícone que ele usa frequentemente nas suas pinturas. Esses 2 elementos foram colados, são termocolantes, tá? Então pensando nessa ideia daquilo que você pode sobrepor ao teu tecido. Não tem fim, você pode colar coisas, agregar coisas. Bordar, inclusive, né? Costurar, enfim, você pode fazer outras o que intervenções. Vai escrito também, né, Thaís? Pode escrever qualquer coisa. Pode escrever qualquer coisa. Lembrando aquela ideia da poética, né? Que você pode realmente mostrar o que você quer falar, né? O que você quer dizer e o que você quer que apareça aqui nesse teu tecido. Que a gente sugeriu lá na primeira aula que poderia ser uma camiseta ou poderia ser uma bandana, né? Ou um lenço também, né? Um lenço. O pessoal tem usado, às vezes, amarrado na própria calça. Aí as possibilidades de uso são infinitas, né? Você pode usar como lenço mesmo, você pode fazer alguma coisa, né? Amarrar.
Não sei se colocando ficou dobrado certo, mas não sei só também. usando aqui, Mas só pra gente ver, né, o que a gente pode fazer. Dá pra colocar, né, na cintura, dá pra fazer maior, menor. Aí dá pra brincar, exatamente, né? A ideia é justamente essa, brincar e se divertir com as possibilidades. E de repente aí você tem um negócio nas mãos, né? De repente você pode criar uma coisa totalmente personalizada, totalmente nova, que ninguém pensou ainda. Então eu acho que é isso, né, Thaís? Nós estamos encerrando aqui. Esperamos que vocês tenham gostado dessas aulas de arte e customização. Tá bom? Mais alguma coisa, Thaís? Eu acho assim que fica a nossa mensagem, né? Que a gente quer que realmente a arte entre na sua vida, que a arte entre no seu processo criativo, que você pense e conheça, porque quanto mais você conhecer sobre arte, mais isso vai influenciar nas suas escolhas, nas melhores escolhas que você vai fazer na sua vida. Agradecemos e até logo. Até!